O Daniel, antes da gente fazer a demonstração de trabalho nos contadores de mentira, passou pra gente a função de sozinhos nós treinarmos parte da demonstração da peregrinação. E foi uma baita responsabilidade, e eu tenho certeza que pra ele também não deve ter sido fácil. Porque assim, a gente sempre faz tudo muito junto, todo treinamento até o final, até estrear uma peça, até fazer uma demonstração, a gente tá sempre junto até o último segundo. E dessa vez ele foi para um outro processo, né? Pra questão da gente treinar sozinho, a gente buscar os nossos meios, a gente buscar a regularidade do trabalho sozinho. Isso pra mim foi, a primeiro momento foi espantoso e em seguida foi emancipador, porque eu falei assim, não, eu vou conseguir, eu vou fazer. Eu usava o mantra, eu tinha um ritual pra entrar nesse processo, meditava, quando meu estômago já estava sentado, eu já estava em outro estado. E daí eu fazia o aquecimento, fazia o alongamento e começava a trabalhar dentro das orientações que o Daniel tinha passado. Então foi uma responsabilidade muito grande, mas foi uma vontade de fazer aquilo dar certo tão forte, tão profunda, que era como se eu estivesse com ele, que é como se eu estivesse com os meninos. Eu tava sempre ali, alerta, potente, sabe? Sempre inteira. Em nenhum momento eu fiquei solta. Pra mim, ficou claro naquele momento que pode depender única e exclusivamente de mim. Eu posso treinar o momento que for, entendeu? Eu não preciso estar com um grupo para treinar. Eu posso treinar em qualquer momento. Em qualquer momento eu estou apta para crescer, a me aprofundar, a me entender como atriz praticante. Porque isso me deu liberdade para outras coisas. Por exemplo, um dia eu estava numa praia e eu comecei a brincar com a areia no chão, o exercício de eixo, só que de outro jeito. Mas aquilo não foi uma coisa, eu vou treinar o exercício de eixo porque a areia aqui tá, vou desenhar retinho. Não, foi uma coisa que aconteceu. Eu vi aquela areia, eu vi aquele mar, aquilo estava em mim e eu precisava fazer aquele treinamento, eu tinha necessidade de fazer aquele treinamento. Então isso me trouxe percepções de que eu, como atriz praticante, posso praticar, crescer e treinar sempre. Que sentimento é esse que me transporta, que me faz chegar a um estado como espectador e como artista, numa relação sensorial que nem sempre é explicada na casa da razão ou na casa intelectual? Que sentimento é esse que deve ser a busca originária do teatro? Que precisa tocar aquele que o vê ou que participa e que está numa relação de experiência. Eu acho que o Refinaria tem essa busca, tem esse caminho e o faz com plenitude. Outro aspecto interessante é o tempo. Os orientais e os povos primitivos nos ensinam que é necessário tempo para as coisas acontecerem e que o teatro vai desenvolvendo ao longo dos anos os seus padrões, né? Obras que têm que durar pouco porque a pressa das cidades, obras que precisam ter 1h30, obras de 2 horas, 3 horas,
são incômodas a um certo padrão do teatro, o Refinaria rompe com isso. Ele rompe com a questão tempo, espaço, o onde estou. Quando você... Eu vou ilustrar isso na atriz que durante muito tempo está num aspecto de busca do transe. É necessário tempo. E é necessário um outro padrão em que o espectador e a espectadora consigam adentrar na espera. E essa é a experiência do teatro proposto pela Refinaria. Que tenhamos capacidade de espera, que tenhamos capacidade de deixar que as imagens nos comovam a ponto de eu flutuar os pés como espectador e espectadora. Não é um teatro que tocará a todos. Não é um teatro que tocará a todos de imediato. É necessário seguir uma estrada, um caminho que num dia de obra talvez não seja possível. É necessário olhar a trajetória de um grupo, o contexto histórico de um grupo que toma posições em relação a isso. Em tempos em que as culturas populares, os povos primitivos, os candomblés, os orixás, as rezas, também são pulverizadas no capital, nas estéticas dos grupos. Em tempos em que essas estéticas às vezes acertam e fazem com que aqueles atores e atrizes descubram o brincante em si, essa energia do brincar que só é possível nas culturas populares, nas festas populares. E em tempos em que também esses aspectos são colocados como clichês artísticos, o Refinaria tem uma posição de respeito político a isso também. Só é possível aprender com um xamã, com um pajé, com uma babá, um babalorixá. Só é possível se você deixar que você também transcenda o seu corpo como artista. Sem isso não é possível participar destes ritos em que essas culturas propõem. Você precisa adentrar a ela, fazer parte dela, ter responsabilidades do acontecimento, treinar para absorver os fenômenos e transformá-los em técnica. Isso a Refinaria tem com muita seriedade. Caos que ele não é um caos exatamente de coisa comportamental, de estrutura comportamental. Ele é um caos humano, né? Que a gente saiu de uma vivência natural, né, comparada à liberdade dos seres, né, dos animais, não só os animais, mas das próprias plantas, né, do conhecimento das plantas, por uma não sabedoria, né? Isso em termos gerais, né? Claro que a sociedade hoje conseguiu aprofundar em termos específicos, científicos, né, ou mecânicos, estruturais, mas se perdeu da sabedoria básica da natureza, né? Então hoje muitas vezes as pessoas têm as medicinas na sua própria casa e elas não sabem. Então esse caos, né, essa visão de caos para mim é essa, né, um destrambelhamento do ser humano,
por uma coisa que ele não sabe o que é hoje. Então hoje a gente busca e a gente não sabe onde que vai estar essa possível iluminação, porque a gente já se desviou tanto do que é o ser humano que fica difícil a gente saber para onde a gente vai. Por fim, como que as cidades, essas em que nossos grupos estão inseridos e que precisam de alguma forma dessa confusão estética, sensorial, como essa cidade dolorida de pessoas cujo ritmo transpõe e que nos reverbera e fazem com que nosso corpo também precise correr. Como o tempo acontece a grupos como Refinaria, a grupos como os Contadores de Mentira, como a investigação consegue ser plena sem que a conta para pagar no final do mês, os problemas sociais, esses opressores do poder, esses cães que latem todo o tempo, os nossos próprios parceiros e parceiras que assumem discursos de divisão entre seres humanos, entre comunidades, de setorizações. Como é que toda esta gama de discurso político-social contra os opressores, de relação com as próprias condições de vida, todo o tempo passamos fome, e quando entra comida, a metáfora de uma batata, passamos muita fome, só temos batata. E quando a enterramos ali, o pouco de batata que temos que dividir entre nós e a comunidade que vai à nossa casa. Como é que esse tempo rachado, cheio de tempestade, nos coloca trabalhando num teatro de aspectos tão profundos? A política pública não entenderá isso, exigirá que no seu edital produza-se. São hemisférios do capital que nos coloca sempre nas prateleiras dos supermercados, mas nós não estamos nas prateleiras dos supermercados, nós não produzimos frutos, somos uma árvore milenar, cheia de raízes, que não produz, nem sempre produz algo que se vende no supermercado. Produz comida e se sustenta com essa própria comida. É sintropia. Podamos as árvores para que a parte morta nos renasça todo o tempo, seja adubo. Então todos esses processos de renascimento e morte que um grupo de teatro passa para se manter vivo em tempos em que nós somos uma microcultura que se adapta, mas tenta proteger uma outra ótica de como se relaciona com a comunidade. Portanto, não somos cultura de massa, não temos público, não é essa a função, não é assim que nós estamos nos relacionando com as cidades, com a vida. Essa pequena microcultura mantém viva todo o aspecto primitivo de uma preservação de humanidade. O que o Refinaria faz é uma preservação humanitária de aspectos que desaparecem nas cidades.
a negação e ao mesmo tempo a aceitação dessas múltiplas pressões são fundamentais para que grupos como Refinaria mereçam respeito. Respeito pelo que fazem, com a grande integridade que fazem. Respeito pelas políticas públicas que precisam ser co-autoras, co-responsáveis pela manutenção de um espaço teatral como a Refinaria tem. É uma vitória contra todo o sistema capital, contra toda a estrutura que diz que grupos como os nossos não podem existir. Nós existimos, portanto, nós estamos vencendo a batalha contra todo esse sistema opressor. Repito, essa pequena microcultura, essa pequena comunidade, esse pequeno núcleo de geração de energia, essa pequena ilha flutuante, cheia de raízes, mas que navegam, tudo isso é uma reserva plena de humanidade. Viva! O que é um toré e para que serve um toré? Então eu vou explicar para vocês, depois que eu terminar o cântico, eu vou fazer um cântico e explicar para vocês. Bucuia. Oh, momo cle inde sabuca sepru. Oh, momo cle inde sabuca sepru. E dizer bocuta grandizoyeni. E dizer bocuta grandizoyeni. Bokuya neshia keri. Dize com acabaru. Bokuya neshia keri. Dize com acabaru. Bokuya neshia keri.